Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião, aqui pela sua TV Web Estado. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida de todos nós, uma pessoa que tem um trabalho fantástico, não só na cidade de Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará. Eu estou falando da mulher, da mãe, da esposa, Fernanda Eneida Pessoa, para todos conhecida como a deputada estadual Fernanda Pessoa, que foi votada em 167 dos 184 municípios do estado do Ceará, com uma votação expressiva de 78.579 votos. Ela é do PR. Bem, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, Formando Opiniões, Marcos, e dizer que é para nós que somos parlamentar, conciliar a vida nossa particular, de mãe, de esposa, de empresária também, é meio corrido, mas a gente tenta suprir todas as necessidades, de dar atenção aos filhos, de estar no dia a dia da nossa família e também, importante, como você falou, né, foram 579 eleitores que confiaram no nosso trabalho, né? Na primeira eleição nossa, a gente teve 50.497 votos, então isso foi superado, né? Então isso, a responsabilidade nossa também aumentou bastante e a nossa preocupação é a esses eleitores que votaram na gente, que confiaram no nosso trabalho, que a gente possa realmente fazer com que esse voto tenha valido a pena. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É dar atenção aos municípios onde nós fomos votados, tá ali no corpo a corpo, junto com a população. O nosso mandato, o nosso gabinete é sempre aberto à população, das reivindicações. Verdade. Qual é o projeto da deputada Fernanda que tem interesse maior naquele município? Aí diz, deputada, às vezes tem um pouco de ciumeiro, viu, Marcos? A senhora olha muito para o município de Maracanaú. Eu digo, ele é o nosso município do coração, onde eu sempre digo que eu sou a voz e os olhos do município de Maracanaú. Mas por quê, Marcos? Eu já saí de lá eleita, né? É verdade. Eu tive uma votação expressiva no município de Maracanaú. O povo confiou todo em você, na verdade. E em toda a região metropolitana. É verdade. Né? Isso faz com que a nossa responsabilidade também aumente muito mais. Então, a gente direciona também a atenção à região do Vale do Jaguaribe, também do Cariri, que também nós fomos votados, no meu querido Brejo Santo. Então, a gente tem esse trabalho no ICO também. Eu ia falar nisso, que eu tive no ICO, realmente lá eu vi, assim, as pessoas, quando se falava em Fernanda Pessoa, era um consenso geral de todos, o carinho que você trata todo aquele povo. Fui votada também em Boa Viagem. Então, assim, esses municípios, na Guaiúba também, aqui na região metropolitana, me deu uma votação expressiva. E não posso esquecer também do General Sampaio, da Tejussuoca, claro. Né? E outra coisa, eu sempre digo que foram 167 municípios, muito. Até o voto do município, a gente fica feliz. Tem município que nos deu um voto. Então, isso, tem alguém que confia na gente, tem alguém que quer que o nosso trabalho dê certo. E outra coisa, tem uma coisa fantástica que eu acho, o acompanhamento do nosso mandato através dos jornaizinhos informativos, a questão do Face que é importante, do Instagram. Então, as redes sociais hoje são fantásticas, né? E outra coisa também, a gente tem esse link, deputada, a gente precisa que a senhora trabalhe a favor da gente. Então, uma coisa que eu trabalho muito, Marcos, e os internautas podem dizer, os agentes de saúde. Eu sou fã, assim, é uma coisa assim do meu dia a dia. Quando eu entrei na vida pública, eu disse, eles são as formiguinhas. A tua formação qual é, Fernanda? Eu sou administradora de empresa, mas o meu pai, assim, muito empreendedor, viu, Marco Roberto Pessoa, ele fez com que... Todo mundo conhece o Roberto Pessoa, o pai da Fernanda, que é uma referência na política cearense, né? Ele fez com que a gente começasse a trabalhar muito cedo, né? E a minha mãe incentivando também, porque a minha mãe... não concluiu os estudos assim, não fez a universidade, então ela dizia, as minhas filhas
tem todos que serem formados e serem independentes financeiro. Então, quando nós casamos, todas as filhas, cada qual já tinha sua vida, então, independente, apesar que isso é importante, até para os nossos filhos hoje, né, que vê que nós somos atuantes, trabalhamos, ajudamos também é uma referência, né? Esposo não deixa de ser uma referência. Suprir, né, as necessidades dos filhos, anseios, né, que a vida da gente é a continuidade, né? Então são os nossos. O que é mais difícil? Ser mãe, ser empresária, ser parlamentar, ser cuidar de... Qual segmento é mais difícil, Fernanda? Quando eu entrei na vida pública, eu não vou dizer assim, os meus filhos ficaram meio assim, apreensíveis, né? Como eu vou perder a minha mãe, coisas que a gente sabe, eles veem isso em casa, né? Porque o meu pai, quem conhece o Roberto Pessoa, é uma pessoa muito dinâmica, muito empreendedor e sempre, e eu aprendi isso com ele, de dar atenção aos nossos eleitores no dia a dia, não somente na época de eleição. Então, é uma coisa que a gente está sempre naqueles municípios que votam na gente, que acreditam no nosso trabalho, nas reivindicações. Então, a gente está ali juntinho daquela população. Então, os meus filhos e o meu esposo não, porque ele me acompanha, ele gosta da vida pública. Então, eu também acompanho eles no trabalho dele como empresário, sempre junto ao meu lado, e eu do lado dele também nos seus trabalhos, e que os meus filhos ficaram meio apreensíveis. Eu digo, olha, não se preocupe, que eu vou dar a mesma atenção. Lógico, não é mais assim, porque já hoje são universitários, mas o dia a dia, né, é diferente hoje. Mas assim, a minha filha, logo quando eu entrei, eu levei ela ao médico, é importante salientar isso, porque o pediatra era o Dr. Alberto Lima, e ele disse, deputada, tem uma vacina aí, que é a vacina do HPV. Muito importante, é o melhor presente que você vai dar à sua filha. Então, quando eu entrei, foi logo no início do meu mandato, e eu disse, então, já que eu não vou levar só para dar esse presente para a minha filha, mas queria levar eles para todas as crianças do estado de Ceará. Então, foi um primeiro projeto que nasceu por conta da minha filha, né? Então, por conta de uma situação familiar. Né? Então, aquilo ali eu achei, não. Então, eu vou fazer com que as nossas crianças de 9 a 11 anos, no caso, a gente pensava até 13 anos, pudesse ter aquela oportunidade de ter aquela vacina, que a gente sabia que era cara, mas a gente queria que as outras crianças fossem também presenciadas, porque a gente sabe da importância que é da vacina, até mesmo o câncer do colo do útero, né? Uma prevenção. No próximo bloco, nós vamos conversar com a deputada estadual Fernanda Pessoa para fazermos um balanço do que foi este ano de 2015. Voltamos já. Olá, amigos. Estamos de volta com as dicas de saúde Unimed. Hoje vamos abordar uma doença com graves repercussões sociais, graves repercussões econômicas e graves repercussões emocionais e espirituais na família. O mundo de hoje, com sua complexidade, o mundo de hoje com seu caos, com as incertezas, o mundo de hoje é decorrente da instabilidade e, vamos dizer assim, o mundo de transição civilizatória que nós vivemos, perturbado, conflituoso, leva as pessoas em idade improvável, desenvolver uma doença caracterizada principalmente por perda de memória, perda de orientação em consequência e depois demência total, inclusive levando até a perda de faculdades mentais e loucura. É a doença de Alzheimer, em homenagem ao médico alemão que estudou e descobriu todos os pormenores dessa doença no início do século passado. Bem, como reconhecer um paciente, mulher ou homem, não interessa, que já tem mais de 60 anos, ou menos, talvez, e que começa a apresentar sinais dessa doença? Você tem que observar, primeiro, a conduta normal dele em seus hábitos regulares, ordinários, do dia a dia, do cotidiano. Se esse paciente esquece, ainda dentro de casa, coisas menores, chaves, sapato, lugares que ele pratica ou frequenta de maneira assídua, cotidiana, dia a dia, então você vai ver se ele está tendo esquecimento dentro de casa, no ambiente doméstico. Em segundo lugar,
ele pode ser observado em relação ao nome das pessoas, nome de amigos, ou nome de datas importantes, data do convívio íntimo, de aniversários, de casamento, de batizado, seja lá o que for. Ele pode esquecer também compromissos que anteriormente ele jamais esqueceria. Ele pode estar esquecendo também, ele pode estar apresentando também desorientação de endereços em ruas. Ele pode, inclusive, estar dirigindo e se deslocar a uma região completamente fora do traçado, fora do destino que ele gostaria de estar. Então, esses sintomas são os sintomas iniciais. Posteriormente, o paciente passa a apresentar algumas formas até mesmo de delírio, de perseguição, delírio de grandeza, delírio de doença, exagerando doença, exagerando grandeza, assim, delirando, com um quadro até de paranoia, como se fosse uma psicose. E, por fim, às vezes esse paciente começa a levar quedas dentro de casa e com consequências realmente drásticas para a família, porque nessas alturas esse paciente tem que ser cuidado de maneira eficiente, de maneira sistemática, contínua, 24 horas, levando a um verdadeiro sacrifício, até mesmo econômico, né, da família dedicar tantos cuidados a esse paciente. Fora o problema de asseio, o problema de aquisição de remédio, o problema de cobertura com o plano de saúde, ou mesmo até mesmo na rede do SUS. Então, esse paciente tem que ser devidamente olhado, observado, se ele precisa realmente, imediatamente, de um médico ou de cuidados, até mesmo de psicólogo e psiquiatra. Quando você observar num amigo, num parente, num companheiro, numa pessoa que convive com você, esse tipo de sintoma, esse quadro clínico, como a gente chama, você tem que dar uma mão a esse paciente, levá-lo a um médico, no caso da rede do SUS, e se for o caso dele ter o plano de saúde Unimed, pode levá-lo à nossa rede de atendimento de médicos cooperados, que são bastante competentes para reconhecer clinicamente e tratar o quadro de Alzheimer. Olá, amigos, estamos de volta com o nosso programa Formando Opinião. Hoje a minha convidada é a deputada estadual Fernanda Pessoa. Fernanda, eu queria saber como você viu esse ano de 2015 na política brasileira, que foi um ano completamente atípico. De tudo que se viu nos últimos anos, 2015 eu acho que vai ficar marcado na história da política brasileira como um ano de todas as dificuldades, de todas as coisas do lado negativo. Me diz uma coisa, eu queria uma rápida avaliação sua, porque depois eu quero te perguntar sobre o teu mandato e os teus projetos. Bem, eu acho que na política, os políticos em si, né, ficou meio balançado, né, as pessoas desacreditadas nos políticos, né, principalmente tanto no âmbito federal, né, a gente vê aí a quantidade de corrupção, até mesmo de senador preso, então isso faz com que assim, nós políticos fiquem em descrédito, né, mas é como eu digo, toda profissão tem o bom e tem o ruim, né? Então eu acho que é como qualquer profissão. A gente tem que realmente, já que o ano que vem é um ano eleitoral, eu acho que a gente tem que repensar, eu acho que tem que mudar, né? Eu acho que precisava realmente acontecer o que aconteceu para poder ver que o dinheiro público tem que ser zelado, porque é um dinheiro que vai fazer falta para as pessoas mais carentes, que mais precisam. A gente vê aí hoje, sem saúde, sem segurança, a educação que a presidente Dilma, o presidente Lula falou, né, os jovens, principalmente os jovens, sabe, Marcos, que eu me preocupo muito, que é o futuro do amanhã. Claro, sim. Né, essa questão do FIES, né, que vão, né, um sonho, né, da profissão, de poder, hoje com a dificuldade de passar vendo o Enem, aí vão ter que procurar as universidades particulares e
ficam sem condições, né? Então, quantas mães ficam desesperadas, porque quer o futuro para o seu filho. Claro. Que a única coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é a questão da educação. Então, eu como mãe, eu me sinto mãe dos outros. Então, nessa parte da educação, eu me preocupo bastante, principalmente que nós sabemos que esses jovens que ficam sem um estudo, eles ficam desocupados. Aí vem a droga, aí aumenta a violência. Sem dúvida. Então, é uma corrente, né? Então, eu acho que esse ano de 2015 era até bom não ter tido, né? A gente tivesse passado logo para 2016. Fernanda, te interrompendo, mas só para a gente bater esse papo, tem o DENOX, que é um órgão aí secular e que até hoje foi criado justamente para combater a seca e até hoje nada foi feito. A estruturação do DENOX... Muito pelo contrário, o que se diz é que o DENOX vai ser desativado, ou seja, afinal de contas, todo o dinheiro empregado, tudo que foi feito, foi para onde, valeu o quê, a seca continua, milhões, bilhões, eu acho que até trilhões foram gastos, Fernanda, e o que é que foi feito? Você botou um ponto que eu ia falar sobre o DENOX. Falar da história do Ceará, falar das secas do estado do Ceará, sem falar no órgão DENOX, não se fala do Ceará. Exatamente. Né? Então, eu acho que meu pai, Roberto Pessoa, foi uma pessoa que lutou sempre para a reestruturação do DENOX, naquela fase difícil do DENOX. Agora o senador Eunício Oliveira está à frente, né, junto também para dar reestruturação, junto os deputados federais, mas eu acho que precisa uma força-tarefa. É verdade. Sempre a gente sobe na tribuna dizendo isso, a gente tem que dar as mãos, independente de uma coisa antipartidária. Eu sim a favor do estado do Ceará, a favor do Nordeste, porque é difícil os sulistas querem o quê? Que vá para a Codevasp, e aí fica... É verdade. E agora o Sudeste também está enfrentando uma situação muito difícil, de água, se bem claro, agora choveu bastante, São Paulo melhorou um pouco, mas de qualquer forma... Que vai vir, né? Porque quando lá chove, aqui sempre é seca. Vamos ver. Mas é uma das, como eu digo, às vezes, nós vamos morar sempre no semiárido. É verdade. Então, a gente tem que ter a convivência com o semiárido. Eu acho que tem que parar essa história de ficar todo ano fazer coisas só para ano mal. A gente tem que fazer a longo prazo. Eu queria um rápido balanço da parlamentar Fernanda Pessoa com seus projetos, o que entrou em prática e quais as perspectivas para 2016. Bem, Marcos, é importante, né, salientar que a parlamentar, a deputada Fernanda, veio nesse mandato mais experiente, né? Sem dúvida. Né, mais experiente, eu acho que, assim... O primeiro mandato foi para aprender, agora para colocar em prática. Apesar que eu fui, no mandato passado, eu fui a deputada que mais apresentou projeto, a deputada que mais fez sessões solenes, a deputada que mais fez audiências públicas. Então, quer dizer, que mais fez pronunciamentos também na casa. Então, a deputada Fernanda fez de um tudo na casa. O que a casa podia fazer? A fiscalização, fizemos várias fiscalizações, fizemos vários... fiscalizações nos hospitais, principalmente a questão da saúde da mulher, né? Como presidente da Frente Parlamentar das Mulheres, é uma das nossas bandeiras, e eu não poderia deixar de fazer com que a lei dos 60 dias do SUS, né, que é para poder fazer com que quando for diagnosticado com câncer a mulher ou o homem, qualquer tipo de câncer, realmente pudesse começar o seu tratamento. E a gente sabe que isso na prática não está funcionando. E eu digo que é uma das coisas, umas doenças que não só adoece a pessoa, mas adoece a família como um todo, né? Porque primeiro tem a questão da autoestima, das drogas que são muito fortes e precisam de uma alimentação também adequada, uma atenção, e isso faz com que atrase todo o tratamento, e com o não diagnóstico cedo faz com que a doença se alastre e não tenha condições de cura. Então, o nosso trabalho esse ano foi fazer, no mandato passado, nós fizemos detectar onde estava dificultando o diagnóstico, o andamento da doença. E esse ano nós tivemos uma ideia, que eu quero dizer que por esse ano foi um dos pontos importantes, foi a questão fazer com que o nosso PCF, cada parlamentar, pudesse destinar R$20 mil
para as instituições que fazem o tratamento do câncer. O ICC, o CRIO, o GEON, para poder que o problema está nas biópsias. Certo. Então, para que a gente pudesse agilizar essas biópsias, para que essas mulheres pudessem realmente ser o diagnóstico. Porque o câncer de mama, né, é o câncer que mais, é o segundo câncer que mais mata, como o câncer de próstata também, é o que mais mata os homens. E a gente sabe da importância que é o começo do tratamento. Então, o nosso mandato, em questão da frente parlamentar, trabalhando também a questão da violência. A gente percebe, se você olhar os jornais, se você olhar, assistir o jornal local e nacional também, a gente percebe muito a questão da violência contra a mulher. E um dos projetos nossos também era fazer com que as delegacias da mulher, né, onde nós temos em 7 municípios do estado do Ceará, que a gente pudesse ter essa delegacia acima de 60 mil habitantes. O município com mais de 60 mil habitantes tivesse uma delegacia. Aí a gente sabe que onera a dificuldade financeira do estado e a gente percebe, então pronto, pelo menos as delegacias que estão abertas hoje, que pudesse realmente estar aberta 24 horas, que tivesse delegado de plantão, inspetores, e o problema também está no efetivo. Todo o problema da segurança pública hoje está no efetivo. Então, precisa ter concurso. Então, tanto faz para a mulher, para a criança, para o idoso, né? A questão também das DSECAs. Nós precisamos, só temos uma DSECA, precisamos ter uma DSECA na região metropolitana para ajudar. O que é a DSECA? É para das crianças e adolescentes, a Delegacia das Crianças e Adolescentes, DSECA. Né? Então a gente precisa. Aprendi mais uma. A gente precisa também que seja reaberto mais, mas aí onde está o efetivo? É verdade. Né? E a gente pedia até que fosse aberto uma no Juazeiro e outra no município do Maracanaú, onde se citou, e eu já tinha falado com o prefeito Firmo Camussa, para que a gente pudesse destinar um espaço para poder atender uma delegacia para criança e adolescente. Bom, meus amigos, eu tive o grande prazer em receber essa mulher fantástica, essa amiga, que para mim é uma amiga querida, que eu tenho um carinho muito grande, a deputada estadual Fernanda Pessoa, que foi a nossa entrevistada dessa semana, a quem eu agradeço muito por ter vindo. Fernanda, nossas câmeras, nossos microfones estão à sua disposição para saudar os internautas e desejar um feliz ano novo, um feliz fim de ano. Por favor, fique à vontade. Queria aqui agradecer ao Marcos Saraiva, ao programa Formando Opinião. Espero que os internautas tenham tido agora uma opinião da deputada Fernanda, possa aí veja aí como é o nosso mandato e o que a gente possa mudar, nós estamos para isso. Então, é a população que nos nutre, né, para que a gente norteie o nosso mandato. Era isso. E queria aproveitar a oportunidade, né, desejar aí a todos um feliz ano novo, muita paz, muita saúde e que o Natal faça uma reflexão, o que a gente pode mudar para melhor.